2 Timóteo, capítulo 3, alguns versículos deste capítulo nos mostra uma situação que estamos vivendo já há algum tempo e naquilo em que temos nos transformado. Então eu queria destacar para você aqui, neste momento, esses versículos que diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E Paulo diz aqui, nesse versículo, fique longe de gente assim. Eu começando esse momento com você aqui, olha o que a Bíblia está nos dizendo acerca desses últimos dias que nós estamos vivendo. Eu queria destacar algumas coisas, pensando com você. É pecado quando esquecemos o porquê estamos aqui. Imaginar ser suficiente apenas existir nesse mundo. A gente muitas das vezes tem trazido ao nosso coração o entendimento de que a maior razão da nossa vida é a nossa própria felicidade. Nossa primeira missão aqui como igreja, como ser que um dia conheceu a Deus, que um dia se entregou para Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, não é entender que certamente ser feliz e deixar todas as coisas indo bem é a maior solução para nossas vidas. Na verdade, não é isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que a nossa primeira missão aqui nesta terra é morrer, é perder os valores da carne e revestir-se de Deus, dos valores de Deus. Por isso, eu quero fazer uma pergunta para nós nesse momento. Que tipo de igreja nós somos? Que igreja nós estamos tentando desenvolver nos dias como esse? Estamos frequentemente desejosos de encontrar uma igreja nos dias de hoje que nos satisfaça completamente. O ser humano hoje vive uma situação em sua vida de insatisfação. Não são poucas as vezes que nos deparamos com o nosso coração insatisfeito, cheio de indagações e muitas das vezes cansado. Eu quero destacar esses escritos que o apóstolo Paulo ele dá instruções ao seu filho Timóteo, não é, que era o seu filho na fé, nesse capítulo 3 da sua segunda carta. O apóstolo Paulo ele afirma que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E eu quero dizer para você que nós cremos que esse tempo no qual o apóstolo se referia tem chegado a nós em diversas partes desse planeta. Não porque a vida em si mesmo tem se deteriorado, ou porque nos faltam recursos suficientes para vivermos. Apesar de uma estatística da ONU que nos relata ou nos revela que milhões de pessoas no mundo estão vivendo subnutridas, apenas com uma refeição simples diária. A verdade é que todos nós sabemos que a situação do mundo cada vez mais ela se torna caótica. E todos os avanços tecnológicos, as grandes descobertas científicas, o advento aí da globalização, trazendo integração cultural, social, política, religiosa, entre todos os países. Procurávamos, na verdade, nos igualar, ou melhor, melhorar nossas condições de vida de ser humano com a imigração entre países. E tudo isso que aconteceu e tem acontecido tem mostrado para nós que o homem continua necessitado.
Cada dia mais ele se torna uma pessoa necessitada. Mas tem um pequeno agravante. Hoje ele conhece um pouco melhor da sua capacidade, seu potencial, por aquilo que já foi alcançado. Mas ainda se sente frustrado, decepcionado com o tipo de pessoa que ele tem se tornado. Haja vista o grande número de suicídios de pessoas entre as classes mais privilegiadas da sociedade moderna, como resultado da depressão, as insatisfações e o estresse físico, emocional e espiritual. Eu quero destacar que durante os primórdios da igreja, Paulo, aqui ele está profetizando que esse tipo de pessoa seria a causa principal desses tempos difíceis e trabalhosos. Tudo isso porque o homem continua buscando mais do que tudo. Sabe o quê? O significado pela vida. Jesus disse em Mateus 15, versículo 19, que do coração do homem procedem os maus desígnios. Isso quer dizer que não importa o que o homem deseja ou aonde ele deseja chegar, na verdade, ou o tipo de sucesso que muitas das vezes ele pode frequentemente alcançar, sempre o homem estará vulnerável a si mesmo. Sendo assim, que tipo de igreja nós desejamos ser, ou melhor, precisamos ser nesses dias difíceis, trabalhosos, para alcançarmos uma relevância que Deus deseja que alcancemos, no meio de uma geração que cada vez mais se torna perversa e corrupta? Que tipo de igreja, então, nós estamos procurando, ou que tipo de igreja seremos? Eu quero fazer alguns destaques aqui brevemente para você acerca desse tipo de igreja que nós realmente precisamos. A igreja bíblica, uma igreja que está em acordo, em harmonia com aquilo que Deus, o nosso Pai, o Senhor da igreja deseja. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que nós precisamos ser e deveríamos ser uma igreja santa, mas que reconhece e que trata continuamente dos pecados de seus membros. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, em 1 João 8, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, o autor de Hebreus, ele nos dá uma advertência, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma igreja santa, mas uma igreja que reconhece e trata continuamente dos seus pecados ou dos pecados dos seus membros. A segunda coisa que eu acredito que nós deveríamos estar buscando como igreja é uma igreja que não negocia os valores absolutos das verdades da palavra de Deus. Essa igreja, uma igreja desejosa em obedecer 100% àquilo que Deus estabeleceu como princípios para as nossas vidas. Uma igreja que não vende os seus valores, mas uma igreja que obedece àquilo que já foi estabelecido e que busca não mais se envergonhar daquilo que Deus estabeleceu para ela. Uma igreja que realmente jamais negociará seus valores absolutos que a palavra de Deus, como verdade para nós, tem nos trazido todos os dias. Acredito também que precisamos de uma igreja em que a busca para morrer para si mesmo, não é? Deve ser uma igreja que continuamente vai viver para o Senhor. Uma igreja que busca morrer para si, mas viver para seu Senhor. Uma igreja que declara, assim como o apóstolo Paulo declarou: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma igreja que prefere se revestir dos valores de Deus e caminhar obedecendo ao seu Senhor, declarando que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a igreja que nós precisamos buscar nos dias de hoje. Precisamos entender que não existe nenhuma possibilidade do Evangelho
viver sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho sem dor. Uma igreja que reconhece o poder de Deus, mas que depende continuamente do Espírito Santo. Uma igreja que está vivendo debaixo de pressões, com situações tão difíceis, com tentações, com provocações, com perseguições e aflições, mas uma igreja que cada dia mais se deixa levar pelo poder do Espírito Santo, entendendo que o Espírito Santo é capaz de nos fortalecer, de nos levar a estarmos aptos para vencermos cada uma das dificuldades que nós estamos vivendo e precisaremos viver. Uma igreja onde os seus membros, sim, são humanos, mas que vivem em espírito, vivem no Espírito de Deus. Uma igreja que depende do Espírito Santo. Uma igreja que está ligada espiritualmente pelo reconhecimento de que a sua vida espiritual supera a sua vida carnal. Uma igreja que não só usa dos artifícios espirituais, mas sobretudo uma igreja que é espiritual. Uma igreja que depende do Espírito de Deus e cada dia mais declara-se uma igreja que vive em espírito e em verdade. É esse tipo de igreja que nós deveríamos estar desenvolvendo nos dias de hoje e buscando alcançá-la. Uma igreja que vive nesse mundo, mas que espera ansiosamente pela vinda de seu Senhor, Senhor Jesus Cristo. Jesus está às portas. Ele está voltando para buscar a sua igreja. O mundo cada dia mais está passando e a sua concupiscência. Mas aqueles que continuarão e farão a igreja de Jesus, a vontade do Mestre, esses sim estarão preparados para se encontrar com Ele naquele grande dia. Que esse dia para você, que esse momento em que estamos vivendo na face da terra, venhamos a meditar e a pensar que tipo de igreja estamos procurando, que igreja realmente estamos vivendo, qual é a vontade de Deus em relação à igreja que devemos e queremos ser e queremos desenvolver para Ele, para a glória do nome dEle. Que Deus possa nos dar, nesses dias em que estamos vivendo, a capacidade de sermos uma igreja santa, uma igreja que busca a sua presença, uma igreja que entende o seu coração, uma igreja que vive em retidão da palavra de Deus, uma igreja que se permite ser revestida pela unção e pelo poder desse Deus e, sobretudo, uma igreja que viva em santidade de vida, para que a glória dele possa se expandir por toda essa terra. Que Deus te abençoe. Que você, nesse dia, possa se revestir da presença de Deus e experimentar essa porção que a palavra de Deus traz para nós, nos fortalecendo e nos transformando para sermos uma verdadeira igreja. Deus te abençoe e um grande abraço.